A Airbus foi a um dos maiores shows aéreos, né, anunciar um novo avião para competir diretamente com a Embraer. E acabou saindo lá sem fazer o anúncio, pessoal. O projeto aparentemente aí seria do A220-500, né? E esse projeto esfriou, né? As companhias aéreas e as empresas rejeitaram, né, esse projeto aparentemente, porque os motores teriam alguns problemas lá de crônicos, né, de confiabilidade e tudo mais, e o alcance de voo também seria um pouco insatisfatório. E a Airbus, que hoje é uma das maiores empresas, né, e fabricantes aí de aeronaves do mundo, né, não conseguiu apresentar uma resposta convincente, né, para bater de frente com a Embraer ali no mercado, que ela já domina, né. Isso não aconteceu por acaso, pessoal. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso e como isso importa aqui para o Brasil. Então, antes de a gente começar esse vídeo aqui interessantíssimo de hoje, pedir que se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino aí para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu sou o Léo David e vocês estão no Esfera Militar. O Farnborough Air Show é um dos maiores eventos da aviação mundial. É onde, basicamente, pessoal, os fabricantes anunciam novos projetos e também fecham contratos bilionários, né? Em 2026, a Airbus chegou com uma expectativa, né, de anunciar o A220-500, né? Que é basicamente uma versão esticada, vamos dizer assim, do A220 para transportar até 180 passageiros. O anúncio não veio, né? As companhias aéreas e empresas de leasing rejeitaram lá o projeto, aparentemente por problemas graves, né? Mesmo os motores e tanques do modelo menor, né, reduzindo drasticamente o alcance, e os motores, né, Pratt Whitney, que equiparam o A220 e acumulam aí problemas crônicos de confiabilidade que acabam gerando custos operacionais muito grandes. Mas eu preciso que vocês entendam um pouquinho o tamanho do que aconteceu aqui, pessoal. A Airbus é uma das maiores fabricantes do planeta, né, como eu falei anteriormente. Tem recursos, tem engenharia, tem presença global, né, que poucas empresas do mundo conseguem igualar hoje em dia. Então, ela foi no maior evento de aviação, né, do ano e com um projeto que era para competir, né, com a Embraer mesmo. E o mercado disse basicamente não mesmo, e é isso. Isso não é um detalhe técnico, pessoal. Isso é o mercado basicamente dizendo que o produto que a Airbus estava oferecendo não estava à altura da Embraer, né? Que hoje já entrega aí muito, né, com o E195-E2. O E195-E2 hoje é um avião moderno, eficiente também, aí, com baixo custo, né, consumo de combustível, confiável também, né, em operação, já está aí operando no mundo afora, né? E a Airbus queria entrar nesse espaçozinho aí e não conseguiu apresentar uma resposta convincente, né? Isso diz muito sobre onde a Embraer chegou, né? Diz mais sobre a Embraer do que sobre a Airbus, na minha opinião. Mas o cenário não é só de vitória. Existe um dilema também estratégico. O CEO da aviação comercial da Embraer, né, confirmou que clientes pedem uma aeronave maior, de 180 passageiros, mas ele foi bem claro, né? A empresa não tomou essa decisão, né? Não tomou decisão. E o risco é que, se a Embraer não expandir, né, pode ficar isolada. Companhias preferem, né, acabar padronizando as frotas com um fabricante só. Então, por exemplo, se a Airbus e a Boeing dominarem, né, de 100 a 200 assentos, com uma família padronizada, as companhias podem migrar, né, para essas plataformas e abandonar os E-Jets, que seriam os da Embraer. Isso tudo aqui, para mim, é o mais interessante, né? Mostra o nível que a Embraer, o nível de maturidade estratégica que a Embraer precisa ter, né? Agora já tem, na verdade, também. Desenvolver um avião novo, né? É uma das decisões mais caras e arriscadas que um fabricante toma, né? O custo aí pode chegar a bilhões de dólares e tudo mais. E a Embraer fez isso com a família do E2 e acertou, né? Então, assim, o E195-E2 é um produto excelente. A pergunta que a empresa aí, né, pode estar respondendo agora, né, é se vale a pena arriscar, né? Um avião maior para capturar um mercado que os clientes meio que já estão pedindo, né? Mas que a Airbus e a Boeing também podem estar de olho. Então, uma leitura que a Airbus pode estar tentando fazer e tudo mais. Na minha visão, a hesitação da Embraer é inteligente no curto prazo, claro. E o que a Airbus fez, né, nesse Astro aí, chegando com um projeto que o mercado rejeitou e tudo mais, é exatamente o erro que a Embraer está evitando, né, na verdade aí. Então, claro, né, mas no longo prazo, essa decisão vai precisar ser tomada, né, e o timing vai importar um pouco aí também, tá? Enquanto o debate sobre o avião maior acontece, a Embraer executa aí uma expansão geográfica, né, crucial. A empresa aposta na China, né, modelos E2 têm certificação no país. A estratégia aparentemente aí é posicionar os E-Jets num espaço específico entre os Comac C909, que são menores, né, e os Comac C919, que acabam competindo aí com o 737, né, e A320. Existe também uma faixa de mercado entre esses dois que fabricam, né, chineses aí, acabam não cobrindo, né, com eficiência. E é onde os E195-E2 se encaixam, né, nesse meio desses aviões aí. Bom, hoje a China é o maior mercado de aviação comercial, né?
do mundo em crescimento, né? E entrar nele com uma certificação obtida, né, com posicionamento estratégico e tudo mais, e com um produto que meio que preenche ali uma lacuna, né, que os fabricantes não cobrem, isso é um jogo de alto nível, pessoal. Não é fácil aí, não é uma coisa simples, né? Mas também existe um pragmatismo, vamos dizer assim. Se o E195E2 oferece uma eficiência muito boa, né, e o custo, né, também por assento ali, que o produto local não consegue igualar, vamos dizer assim, há um espaço, né, há espaço para competição. A gente sabe disso, né? E a Embraer está há anos construindo essa presença na China e não chegou ontem, né? A verdade é essa. Então, quando eu olho para esse conjunto de movimentos aí, China, Índia, consolidação do E195 na Europa e nas Américas, eu vejo uma empresa que, sinceramente, está construindo uma presença global de uma forma consistente, né? E também inteligente demais. Isso que é isso que uma gigante tem que fazer mesmo, tá? Ela se consolida de forma inteligente. Claro que ela tem menos recursos, por exemplo, do que um Airbus da vida, mas ela está sabendo se posicionar corretamente. O contexto global coloca a Embraer numa posição impensável, né, há 20 anos. Boeing enfrenta crises de produção, certificação e também problemas, né, no 737 MAX, 787 e o 777X, né? Já a Airbus, né, apesar de dominar o médio porte, vamos dizer assim, sofre com alguns problemas, né, justamente nos motores do A220, né? E tem algumas entregas também atrasadas e aviões no chão. Nesse cenário todo aí, a Embraer chega com o E2, né? Que é bem confiável, certificado e também com um custo operacional muito bom e competitivo, tá? Mas aqui vai uma reflexão, né, pessoal, um pouco mais ampla aí sobre o que a Embraer representa para o Brasil. Estamos falando de uma empresa brasileira competindo de igual para igual com a Airbus, né? O maior evento de aviação do mundo. Não só competindo, mas fazendo a Airbus recuar num anúncio, né? Porque o produto europeu não estava à altura do brasileiro. Isso é extraordinário para você parar para pensar, assim. A indústria aeronáutica é uma das mais complexas e capitalizadas, vamos dizer assim, do mundo. É muito difícil entrar nessa indústria. São basicamente monopólios, praticamente a gente pode falar assim, basicamente, né? E o Brasil tem uma empresa que chegou ao topo desse setor, em um segmento lá, né? Então, quando eu vejo a hesitação da Embraer sobre o avião de 180 assentos, eu não vejo aí uma fraqueza, pessoal. Eu vejo uma maturidade, na verdade, tá? Talvez ela não precise entrar nesse mercado tão desesperadamente, tá? Uma empresa que aprendeu, né, que na aviação comercial, anunciar antes de estar pronto é um erro caro demais, né? Essa é a verdade. Isso é o comportamento de uma gigante, pessoal. Eu acredito que a Embraer está se tornando exatamente isso aos poucos, né? O Fernbon Expo de 2025, 2026, desculpa, será lembrado, né, como um evento em que a Airbus não apresentou uma resposta esperada para o E195E2. E, claro, né, a decisão sobre o avião de 180 assentos continuará sendo o tema central do setor, e quando se trata de Embraer, né, anunciar esse projeto será aí um dos maiores e mais importantes, né, da história da aviação comercial brasileira, quando for anunciado. Agora eu deixo nas mãos de vocês. Vocês acham que a Embraer deveria arriscar o desenvolvimento de um avião aí de 180 assentos agora? Ou a estratégia de consolidar ainda mais, né, o espaço que ela já tem faz mais sentido aí para vocês? Deixa aqui abaixo seus comentários, né, por favor. Movimentem aí os comentários, tá? Eu leio todos, respondo todos, claro, pessoal, com muito respeito. Comentários aí que só vão, não agregam em nada, eu vou acabar excluindo, infelizmente, tá? Mas se for um comentário construtivo, uma crítica construtiva, com certeza estarei respondendo, estarei curtindo o comentário, tá? Eu leio todos, pessoal. Então, por favor, deixem as opiniões de vocês com muito respeito e até o próximo vídeo.